Salve! Missionária Coragem na voz. Espero que esse tempo aí que nós não nos falamos, que na sua vida esteja ocorrendo tudo bem. E aí, preparado para a segunda parte do estudo na Cartas ao Efésios, do capítulo 6, do versículo 10 a seguir, a armadura de Deus? Bora lá continuar? Eu quero começar falando, na verdade, corrigindo algo que eu falei, que não estava muito de acordo. Na verdade, eu não me expressei direito e ficou meio duvidoso o que eu falei, tá? E aí eu mandei esse áudio para um pastor amigo meu aí, que faz parte de um grupo do WhatsApp. Eu mandei para ele e ele ouvindo, ele se atentou nisso. Então aí eu quero estar corrigindo isso daí que eu falei. Não é que não seja do jeito que eu falei, mas é que o meu modo de expressar deu a entender outra coisa. Então eu quero corrigir, porque eu disse que tinha que ter fé para ler a Bíblia. E na verdade, não é que você tem que ter fé para ler a Bíblia, você tem que ter a Bíblia para ter fé. Porque tem um versículo que está lá na carta aos Romanos 10:17, que diz que a fé vem pelo ouvir, e não ao contrário, como eu disse. Eu disse que você tinha que ter fé para ouvir, e na verdade é ao contrário, você vai ouvindo, e aos poucos a fé vai brotando, ok? Então era essa correção aí que eu queria fazer. Bom, sem muita demora, vamos entrar no que interessa, que é o nosso estudo, a armadura de Deus, na carta que Paulo escreveu a Efésios, no capítulo 6, no versículo 10 a seguir. Bom, eu não sei como que é a sua intimidade com a Bíblia, né? Agora, se você não tiver muita intimidade, quando você abre a Bíblia, o primeiro livro vai ser Gênesis. Aí no meio da Bíblia tem uma página em branco que está escrito Novo Testamento. Aí você vai até achar lá em cima nos nomes dos livros o Efésio. Aí quando você vê lá Efésios, você vai procurando, tem o Efésios 1, 2, 3, até chegar no 6. Aí quando você chegar no 6, você vai ver que tem, cada linha vai ter um número menorzinho na frente. Então aí você vai procurar até o número 10. Ali vai ter aí, o título ali, o cabeçalho, a armadura de Deus. E é aí que a gente está fazendo o estudo. E Paulo deixou escrito assim, no vídeo anterior ali, no áudio anterior, eu comecei a ler. Ele diz aqui assim, no 10, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. No demais, porque nesse demais eu expliquei, no áudio anterior, que é porque quando ele começa aqui no capítulo 6, ele dá várias orientações aqui, para o filho ser obediente para o pai, para os pais não irritar os filhos, tal, Então, ele dá também umas orientações para os servos, obedecer os seus senhores, tal. Então, ele já estava, nesse capítulo, ele já vem dando várias orientações.
Então, aqui era como se ele fosse terminar essa carta, né? Ele fala, bom, depois que eu já dei todas essas orientações, no demais é o seguinte, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. E para a gente se fortalecer no Senhor, né? Você vai se fortalecer aonde? Como? Para se fortalecer, você tem que saber, né, se a pessoa ou aquilo, aquele objeto, aquela situação é forte. E nós então sabemos que Deus é forte, que ele não perde batalhas, que ele tem todo o poder, que ele criou tudo só ali na palavra dele, né? Ele não precisou ninguém orientar ele, nada, ele é, antes de tudo existir, ele já era e ele comanda tudo. Então, se um ser desse não é forte, meu Deus, quem é que vai ser? Então, Deus é a própria fortaleza. Então, Paulo diz o quê? Para a gente se fortalecer nele, entendeu? Não adianta a gente querer se fortalecer nos vícios, na bebida, no cigarro, na maconha, na cocaína, na prostituição, e na briga, e na confusão, sabe? Você não vai se fortalecer desse jeito, porque eu também não estou falando de um fortalecimento físico, que você vai lá para uma academia e vai malhar e vai lutar, judô, jiu-jitsu e sei lá o que, mas não é esse tipo de força, é a força espiritual, a força, sabe, aquela força que vai manter a sua fé de pé, que vai manter a sua certeza que as coisas vão dar certo, que vai manter você ligado do lado do bem, sabe? Então, é esse tipo de força, porque para combater o mal, só o bem, meu irmão. Só o bem, minha irmã. Não tem outro jeito de combater o mal senão com o bem. Aí, para a gente fazer isso, ele nos orienta o quê? No Efésios 6, né? Efésios capítulo 6, no versículo aqui 11, ele diz o seguinte: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do babozão, que é aquele lá que eu não gosto de falar o nome, babozão, entendeu? Eu achei bastante interessante aí, ouvindo vários pregadores, vários professores aí né, que estavam dando estudos sobre Efésios. Eu achei interessante porque eles disseram que quando Paulo escreveu Efésios, a carta, que isso aqui é uma carta, né, que ele escreveu para esse povo que estava em Efésios, né, para os ali discípulos, né, para os irmãos na fé que estavam em Efésio. Então, esses pregadores disseram que Paulo, quando ele escreveu essa carta, ele estava preso. Estava preso por quê? Porque ele pregava em nome do Senhor Jesus, ele estava pregando que aquele que veio e morreu crucificado realmente era filho de Deus e estava expandindo o evangelho. E aí ele foi preso. E lá de dentro dessa prisão, ele escreve uma carta, né? Ele escreveu várias cartas e uma dessas cartas foi para o povo que estava em Efésio. E para escrever essa carta, como tinha ali os guardas, que ele estava preso em Roma, então tinha aqueles guardas romanos ali, ele usou como uma alegoria para falar sobre a armadura de Deus. Então, é uma alegoria que ele usou para falar para aquele povo como se fortalecer em Deus. Bem maneiro isso, eu achei assim
uma ideia muito fabulosa de Paulo, né, de usar ali o que ele tinha na hora para exemplificar o que ele queria falar, para ter... Ele estava tendo ali aquela experiência de estar convivendo com aqueles guardas ali, né? Logicamente, era toda um comportamento, um vestuário diferente, e ele usou aquilo ali para exemplificar a fortaleza espiritual, como aquilo ia, como que eu vou explicar? Como aquele fortalecimento espiritual poderia ser adquirido, né, por cada um que fosse ler aquela carta. Então, ele diz assim, no 11, revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do babozão. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então aqui ele já abriu o jogo. A nossa guerra não é humana, não é humano com humano. O meu adversário não é o irmão que senta do meu lado na igreja. O meu adversário não é o meu esposo, não é o meu filho, não é o meu vizinho. O meu adversário não é, sabe, o meu patrão. Não. Quem é o meu adversário? Ele colocou aqui, porque nós não temos que lutar contra carne e sangue, né? Contra pessoas, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, que são os pequenos demônios que andam circulando, que cutuca um para brigar aqui, cutuca outro para beber lá, cutuca outro para mentir aqui, cutuca outro para fazer alguma falcatrua do outro lado. Então, esses são os príncipes das trevas neste século, né? Nós temos que lutar contra eles, mas nós não enxergamos eles com nossos olhos carnais. Por quê? Porque eles são espirituais, eles são espíritos. E então a nossa guerra tem que ser uma guerra espiritual, é através do espírito. Não adianta você querer agora chegar ali e dar um murro. Murro em quem? Passar uma rasteira, vai passar uma rasteira em quem? Se são espirituais, se você não enxerga, eles estão trabalhando ao seu derredor, mas você não enxerga. Como que ele faz? Está tudo bem na família? Daqui a pouco ele cutuca um xinga o outro, um briga com o outro, na escola, no trabalho, no ônibus, em qualquer lugar ele provoca uma situação para que as pessoas discutam, sabe, armem uma guerra, até uma guerra, entendeu? Mas tudo na mente, ele ataca na mente, ele lança dardos inflamados na mente. Quantos de vocês já não passou por isso, que você tá de boa e daqui a pouco alguém te olha e você já pensa assim, aquele cara lá me olhou de um jeito que eu não gostei. Será que ele tá o quê? Tá me discriminando? Será que aquele ali tá o quê? Tá me provocando? Será que aquele cara ali tá querendo o quê? Tá querendo me cantar? E às vezes a pessoa nem olhou, mas aquele demônio que é espiritual, ele trabalha na sua mente para que você pense isso. E se você não tomar cuidado, daqui a pouco você está até lá discutindo, acusando a pessoa, e a pessoa está neutra, não sabe do que está passando, não sabe o que está acontecendo. Por quê? Porque a seta maligna veio na sua mente. Então, ele sabendo disso, né? Ele sabendo que o adversário, ele é espiritual, né?
que ele age dessa maneira, ele já deu uma ideia para aquele pessoal de Efésio. Falou, olha, coloca o capacete da salvação. Você tem que... E como é que você vai colocar esse capacete da salvação? Que esse capacete da salvação também não é físico, ele também é espiritual, é orando. Quando você orar de manhã, você já tem que pedir para o Senhor, sabe? Coloca o capacete da salvação, sabe, Senhor, para que palavras, não importa que tipo de palavra que vier contra mim, não tenha efeito no meu interior, na minha mente, no meu sentimento, sabe? Que não importa o que eu vou ouvir, mas que não venha ferir o meu interior. É isso que Paulo está querendo dizer aqui. E é essa proteção que o capacete da salvação dá pra gente. Ele protege os nossos pensamentos, né? E também, assim, às vezes você está numa situação tal e você precisa de um dinheiro e você está ali e ele joga aquele seta lá, olha, conta uma história para o seu patrão e pede um dinheiro adiantado. Ou fala para sua mãe, sabe, que você tem que pagar uma matrícula, não sei o que na escola, e você precisa desse dinheiro. Ou da mulher para o esposo, olha, eu tenho aí um negócio que veio, que eu não sabia, e eu tenho que pagar, e você inventa aquela história grande, mirabolante, sabe? Isso tudo é seta do adversário na sua mente, para que você peque, para que você saia da comunhão, para que você seja desonesto, para que você arrume uma confusão, porque a estratégia dele é essa, que você perca o seu equilíbrio e acabe arrumando uma confusão. Ele gosta disso, entendeu? Então, Paulo já dá essa letra, já deixa isso aí, né, escrito para a gente, ó, revestir de toda a armadura de Deus para que possais ficar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e, havendo feito tudo, ficar firme. Ok? Então, por hoje é essa ideia, tá? Sobre a armadura de Deus. Eu quero que você escute várias vezes esse áudio, que você procure na Bíblia, né? Efésios, a carta de Paulo, que ele escreveu para Efésios, tá? O capítulo é o 6, que é aquele número maior, e o versículo é a partir do 10 em diante, tá? Que é aquele númerozinho menor. Leia várias vezes, vai para o YouTube, lá tem várias ideias também de outros pastores mais tradicionais, outros mais liberais que vão falar sobre a armadura de Deus, né? E leia, né? Antes de ler, ora, né? Fala ali com Deus, Pai, me dá entendimento espiritual para mim ler o que está atrás das letras, para mim poder sugar espiritualmente o que tem aí dessa passagem que eu estou lendo, né? Para você não ficar só com conhecimento teórico, sabe? Ter aí esse conhecimento só para trocar ideia e falar, eu conheço. Mas que você tome posse do que você está lendo, que isso faça diferença realmente na sua vida espiritual, ok? E logo menos a gente volta com a terceira parte do estudo da armadura de Deus em Efésios 6:10, ok?
Fui! Ah, e não se esqueçam, é juntos que somos um no amor do Senhor, ok? Missionária Coragem. Fui!